Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol, e você não quer ficar de fora, né, da Conmebol Libertadores, né? Você pode acompanhar os lances ao vivo, de graça, pelo aplicativo. Então você não quer ficar de fora dessa, então você faz aí ó, o download através do link que está na descrição desse vídeo e você acompanha lances ao vivo da Conmebol Libertadores aí na palma da sua mão com o OneFootball. Libertadores que hoje o Flamengo faz sua segunda partida e é fundamental o Flamengo sair do Maracanã com os 3 pontos. É a estreia de Jorge Sampaoli, é Flamengo e Ñublense no Maracanã, 9h30 da noite, e você está convidado para participar e estar com a gente no nosso pré-jogo. Às 8h35 estaremos lá no Maracanã e vamos fazer o pré-jogo, então chega junto para nós falarmos sobre essa partida que é fundamental o Flamengo vencer, encontrar sua primeira vitória na competição e, por coincidência, é na estreia do Jorge Sampaoli. Se Jorge Sampaoli precisa vencer na sua estreia, o Flamengo é inegociável vencer essa partida pela Copa Libertadores. O Ñublense é uma equipe frágil, uma equipe onde possivelmente, se o Flamengo ele acaba planejando ali se classificar entre os melhores primeiros, ele precisa fazer 6 pontos nesses 2 jogos. Então começa hoje no Rio de Janeiro e em seguida no Chile para o Flamengo vencer fora de casa, porque precisa fazer 6 pontos, é uma equipe frágil. Antes de nós falarmos sobre esse jogo, ontem tivemos uma reunião na sede, né, do Flamengo, e o Rodolfo Landim acabou falando e apresentando ali um projeto que se chama Projeto Gávea Século XXI, que na verdade é uma revitalização, né, uma otimização de alguns espaços, questões estruturais. Além da apresentação desse projeto, onde o Landim foi aplaudido e vaiado, o Landim acabou dando 2 declarações que eu acho que o recado fica bem claro para você, torcedor rubro-negro. O primeiro é sobre a questão de responsabilidade. E ele fala: a responsabilidade principal desse clube é minha mesmo. Não é o Braz e não é o Bruno, caso o Bruno Spindel. Sou eu e eles vão continuar. Então fica muito claro qual é a posição do Spindel, para porventura vai ter mudança, vai mudar algum também. E a outra, que é uma declaração forte inclusive, é quando ele fala do Jorge Jesus. E aí o torcedor do Flamengo já vai conseguir entender qual foi o recado. Ele, Jorge Jesus, deve agradecer mais ao Flamengo do que o Flamengo a ele. A gente continuou dando certo quando ele saiu, e ele não deu tão certo quando saiu daqui. Então vai ficar bem claro, né, essas 2 mensagens que o presidente Rodolfo Landim acabou trazendo ali num debate que houve sobre o projeto de revitalização da Gávea. Bom, falando sobre o time de hoje, acabou sendo divulgado por parte da imprensa, os colegas do GE, a escalação do Sampaoli, que o Flamengo então iria a campo, né, com o Santos, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira, Varela, Gerson, Thiago Maia, Ayrton Lucas, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. Vamos passar aqui um pouquinho sobre essa escalação, vamos trazer aqui o campinho. Primeiro, quem contratou o Jorge Sampaoli não tem o direito de ficar abismado com caso ele utilize 3 zagueiros. A pessoa que contrata, ela não pode ficar abismada. E o torcedor só pode ficar abismado aquele que não acompanha o nosso canal. Quem acompanha também não vai ficar abismado, porque vai falar, ih, realmente, ele já usou várias vezes, né? Então esse também não pode ficar abismado. Vamos falar sobre esse esquema, por quê? Esse aqui, inclusive, a imagem que eu coloco pra vocês é do campinho, como se fosse mais ou menos uma adaptação daquilo, né? Se fosse com o Gabigol e Everton na paralela e o Pedro um pouco mais à frente, com o Pedro um pouquinho mais à frente, como seria mais ou menos... Seria do Vitor Pereira, vamos dizer assim, né? Vamos botar o batismo. Esse seria o do Vitor Pereira, seria ali a forma de se usar. A questão do Jorge Sampaoli é que ele pode, muito bem, colocar o Everton Ribeiro atrás do Pedro e do Gabigol, o Pedro e o Gabigol ficando um pouco mais à frente, levando em consideração, inclusive, um pedido, né, do Gabigol. Ele acabou externando, inclusive ali no finalzinho ali da passagem do Vitor Pereira, que queria voltar a ser um atacante mais à frente, então seria com o Everton atrás e o Pedro com o Gabigol um pouquinho mais na frente. Vamos trazer aqui a prancheta, vamos lá. O que seria mais ou menos isso aqui, né? Gabigol, Pedro e o Everton aqui um pouco mais à frente. Os 3 defensores, os 2 alas, Varela e o Ayrton, e aqui o Thiago Maia e o Gerson. Poderia também ser nessa estrutura aqui. Contudo, além, né, de podendo ser nessa estrutura aqui, a gente também pode trazer uma outra estrutura que quando a gente acaba falando sobre um pouquinho do jogo do Sampaoli, também não nos surpreenderia, que é, com essa mesma escalação, ele poderia jogar desta forma aqui. Desta forma. Que seria os 3 zagueiros
o Thiago Maia na frente dos 3 zagueiros, os 2 alas, Varela e Ayrton Lucas, Everton Ribeiro e Gerson, e mais à frente também, ali o Gabigol e o Pedro. É a mesma estrutura praticamente, muda aqui, né, um pouquinho mais à frente, mas aí o porquê eu trago isso para vocês. O Sampaoli falou sobre isso, a gente já trouxe alguns vídeos, inclusive também falando sobre isso, que acabam até reforçando as palavras do Jorge Sampaoli, onde ele fala que o time ofensivamente vai trabalhar num 3-2-5, nós veremos muito no 3-2-5, e também num 3-1-6. Pois então, essa partida possivelmente é um Nublense defensivo e o Flamengo tem essa obrigatoriedade, o Flamengo sendo ofensivo, é necessário que seja ofensivo. Então, não nos surpreenderá se nós virmos isso aqui, ó. Varela desce, Ayrton desce. E a dinâmica de Gerson e Everton Ribeiro, eles podem intercalar. Ao invés de ficar algo fixo, eles podem intercalar. De que forma? Gabigol e Pedro. Gabigol pra dentro, Pedro corredor por dentro, Gerson entrou. 3, 2, 5. Ou Pedro, Gabigol no interior, Everton. 3, 2, 5. Ou mantém como está, Gerson entra. 3, 1, 6. Então assim, é um simples movimento que já dá pra gente mais ou menos traduzir a qual é a ideia do Sampaoli e como a gente vai ver esse time em campo. Possivelmente, com o Nublense utilizando 5 jogadores na última linha, a gente vai ver os 2 alas espetando e esses 4 jogadores trabalhando por dentro, com o Thiago Maia, né, fazendo essa vigilância, e os 3 defensores, seria aquilo que ele explicou, inclusive, do 3-1-6. Ou então, o que seria mais protocolar, digamos assim, né, seria o 3-2-5, com ou o Gerson entrando nessa última linha, ou o Everton Ribeiro também entrando nessa última linha, fazendo ali o 3-2-5. Se for aquilo que a gente imagina, né, com esse 3-4-3, com o Everton Ribeiro por dentro, como é o comportamento do Flamengo sem bola? Isso é muito importante. Se caso o Jorge Sampaoli estimule esse time a fazer aquela marcação que ela faz parte da identidade dele, né? Dessa marcação um pouco mais alta, a questão do esquema tático, ele fica um pouco que secundário, a gente não tem que dar tanta importância assim, porque a gente vai ver que por a marcação ser por zona, muitas das vezes vai mudar essas linhas. Agora, se ele optar por uma marcação num bloco médio, ele também faz bastante essa marcação no bloco médio, é a descida do Ayrton e do Varela, formando naturalmente uma linha com 5 jogadores, e aí a gente vai ver Thiago Maia, Gerson e o Everton Ribeiro, e mais à frente, possivelmente, ele vai deixar o Pedro e o Gabigol fazendo então que o Flamengo trabalhe num 5-3-2. Cara, por que o Gabigol também não desce para formar então um 5-4-1? E aí a lógica já vai mexer um pouquinho, porque o Gabigol possivelmente virando essa linha de 4, ele vai ser o último jogador aqui da linha, e aí ficaria intercalado Gabigol, Thiago, Everton e Gerson. Já daria uma certa... Eles iam ter que modificar algumas questões aqui para confortar e deixar o Thiago Maia até pouquinho mais por dentro. Alguns momentos o Thiago Maia ia fazer cobertura e ia sair um pouco desse corredor, onde é mais importante ter o melhor marcador. De qualquer forma, daria pra gente apostar aqui num 5-3-2, se é assim o Flamengo optar nesse bloco médio. Principalmente por jogar no Maracanã, estreia ali do Flamengo, do Jorge Sampaoli, e essa obrigatoriedade de vencer. O Flamengo precisa vencer. É importante o torcedor entender que o Flamengo precisa vencer já nesse segundo jogo, já ganha um caráter muito importante para esse jogo. Eu acredito que a gente vai ver uma marcação um pouco mais pressionada, subindo um pouco mais a linha, e os 3 defensores, Fabrício, Davi Luiz e Léo Pereira, mais adiantados, e assim o Flamengo tentando forçar o erro do Nublense. Se fisicamente o Flamengo tiver essa condição, sem dúvida nenhuma, no jogo de hoje é praticamente inegociável que o Sampaoli vai fazer isso. Se ele tiver a possibilidade física, os jogadores renderem essa questão de intensidade, vai fazer isso, até porque o Flamengo precisa dessa vitória. Então é isso, galera. Até logo mais, então, 8h35, estaremos lá no Maracanã, vamos fazer o nosso pré-jogo e depois, após o apito, né, do árbitro, terminando a partida, teremos o nosso pós-jogo para falar, então, da estreia do Flamengo de Jorge Sampaoli e a segunda partida do Flamengo na Copa Libertadores. Até logo mais, um forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo. Abração, tchau, tchau.